Olá, hoje nós vamos falar sobre a unidade 10. Apostila de saúde do adulto e do idoso. Sistema hematológico, né? Então, o sistema hematológico, ele é responsável, né, por transporte de oxigênio, nutrição e eliminação metabólica e hormônios, né? Regulação térmica, trocas gasosas. Então, o sistema hematológico ele vai ser responsável, por fazer as trocas gasosas nos pulmões, né? Então, ele entra no coração, é rico em gás carbônico, e ele vai para o pulmão e faz essas trocas gasosas, saindo desse pulmão rico em oxigênio. Aí a gente tem a defesa imunológica, que seria a diapedese, que é quando as células de defesas, elas saem da corrente sanguínea e vão até o local onde está a inflamação, infecção ou algo do gênero, tá? E a gente tem a composição sanguínea. O que é feito o sangue, né? O sangue, ele é feito de plasma, leucócitos e hemácias. O plasma ele é composto de 90% de água, 9% de proteína, seja ela albumina, as globulinas e proteínas de coagulação. 1% de compostos orgânicos, que seriam eles aminoácidos, vitaminas, hormônios, glicose, sais inorgânicos, íons e até mesmo gases. Já as células são compostas, né, por células vermelhas e células brancas. As células vermelhas, eles são os eritrócitos, né, e as plaquetas, e as células brancas, elas são os leucócitos, assim que é o sangue, né, então o que dá a coloração vermelha são as células vermelhas, que acabam sendo mais significativa visualmente no sangue, né? E a hematopoiese, ela é um processo de formação de células do sangue por meio do processo mitótico, né? A partir das células tronco, indiferenciadas, comprometidas com a formação celular sanguínea, né? Esse processo ele acaba ocorrendo nos órgãos hematopoéticos, né? Sendo o principal deles a medula óssea. A medula óssea ela é um órgão difuso, né? Que ao mesmo tempo volumoso e muito ativo. Num adulto, ela é capaz de produzir 2,5 bilhões de eritrócitos, 2,5 bilhões de plaquetas e 1 milhão de granulócitos por quilo corporal por dia. Na vida adulta, os eritrócitos, granulócitos, linfócitos se originam a partir das células tronco da medula óssea vermelha. Tá? Conforme o tipo de glóbulo formado, né, o processo recebe os seguintes nomes: eritropoiese, granulocitopoiese, linfocitopoiese e assim por diante. Muitos linfócitos, eles são formados na medula óssea, né? Porém, existe a proliferação das células nos órgãos linfáticos também, a partir dos linfócitos originados na medula óssea. As células sanguíneas, elas passam por muitos estágios de diferenciação, né? E maturação na medula óssea, antes de passarem para o sangue em si. A gente tem a medula óssea vermelha, né? Que ela vai ser produzida na clavícula, no crânio, no externo, nas costelas,
no fêmur e na tíbia. As células tronco, e elas vão produzir as células tronco, né? E as funções acabam sendo a síntese e destruição das células sanguíneas. Quando a gente necessita visualizar esse sangue em para fazer uma pesquisa de forma para fazer uma pesquisa laboratorial, a necessidade da gente pingar uma gota desse sangue numa numa placa onde a gente consiga visualizar microscopicamente, tá? E aí eles pegam essa gota e espalham nessa lâmina, e aí eles conseguem identificar todas as propriedades do sangue. As células vermelhas, elas são ricas em eritrócitos, né, que são os glóbulos vermelhos. Eles são discos quando esses glóbulos vermelhos, eles têm a característica, geralmente eles têm uma característica ovalada, né? Eles são discos e achatados. Quando eles têm uma característica de foice, é quando esses pacientes eles apresentam anemia falciforme, é onde eles se caracterizam em formato de foice. Então, aqui seria o esfregaço, a lâmina, onde a gente consegue identificar o formato dessas células. Elas geralmente têm uma duração de uma média de 120 dias. Já elas têm a função do transporte de oxigênio e o gás carbônico. Já as plaquetas, elas têm uma duração, uma média, tá? Entre 10 a 14 dias. Por isso, a importância de quando o paciente vai fazer uma cirurgia, parar de tomar qualquer medicamento anticoagulante por no mínimo 10 dias, para garantir que a maior quantidade de plaquetas tenha uma menor quantidade de ação do anticoagulante, impedindo que esse paciente tenha um sangramento de forma excessiva. A gente tem a maturação, né, dessas células, e a gente tem as células brancas. Elas são incolores, né, e elas são responsáveis pelo sistema imunológico do nosso corpo. Elas vão agir como células de defesa. E aí elas podem ser classificadas como neutrófilos, eosinófilos ou basófilos. Tá? Elas são responsáveis por fagocitar, né? E fazer a defesa contra bactérias. O que que acontece? É justamente por essa fagocitação que tatuagens clareiam ao longo dos anos, né? Óbvio, isso demora anos, né? Mas as nossas células de defesa, elas visualizam como um agente agressor, a tinta como um agente agressor. E aí elas vão fagocitando ao longo da vida, né? Ao longo dos anos. E aí por isso que elas tendem a clarear.
elas vão produzir as defesas, né, e participa do processo alérgico. E aí a gente tem os basófilos, né, que são responsáveis por criar os mastócitos, que são a resposta imunológica do nosso corpo. Eles fazem a função, né, de histamina e heparina do organismo. Então, como que a gente identifica, né, a fagocitação? Então, aqui está a célula, ela entra em contato com o agente agressor, e aí ela engloba esse micro-organismo ou o que está causando dano a esse paciente. Como a gente já falou, né, das plaquetas, elas são responsáveis por aglutinar e impedir que causem sangramentos de forma excessiva no nosso corpo. A ativação, né, desse plasmogênio endotelial acaba causando a fibrina no nosso organismo. O que seria a fibrina? Então, o processo de cicatrização é onde a formação da casquinha ou aquele tecido amarelado que se forma em cima da lesão quando a gente se machuca é chamada de fibrina. Já a agregação plaquetária é chamada de coagulação. Então, o processo de cicatrização ele tem duas diferentes formas. A aglutinação plaquetária, que causa a coagulação, e a formação do plasminogênio, que acaba formando a fibrina em si, tá? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente já volta com a unidade 11.